Shalom, povo de Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Aqueles que puderem ficar de pé, é o momento da palavra de oferta. Eu creio que o Senhor tem muito ainda para falar conosco, amém? Pegue sua Bíblia e abra em Mateus 6:33. É um versículo muito conhecido que vai dizer assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Diga amém. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Pode se assentar dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor, pois só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E um dos meios que nós precisamos colocar o Senhor como prioridade em nossos recursos é com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Glória a Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos priorizando o reino. Nós estamos colocando o Senhor como nossa prioridade. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que nós venhamos buscar o Senhor em prioridade, colocar o Senhor como o primeiro em nossas vidas. Né? Porque nós gostamos muito de ser o primeiro, receber algo como o primeiro. Mas será que nós queremos dar a nossa prioridade para Deus? E quando nós ofertamos a casa do Senhor, nós estamos declarando que nós queremos ver a obra do Senhor crescer. Nós estamos declarando que nós queremos ver a igreja grande, a igreja crescer, que venha mais vidas. E é através do seu dízimo e através das suas ofertas que isso acontece. Quando nós entregamos a nossa fidelidade a Ele. Quando nós depositamos a nossa fé diante do Senhor. E aqui na palavra vai dizer: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Muitas das vezes o inimigo tenta colocar setas em nossa mente, dizendo que aquela oferta que você está colocando diante do Senhor vai te fazer falta. Vai faltar na sua casa, vai faltar na sua mesa. Quando nós estamos depositando a nossa fidelidade ao Senhor, o que mais o inimigo trabalha é isso. Você vai tirar, mas vai faltar para você, né? E não é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor diz que nós não podemos nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a Ele. Amém? Que nós não devemos estar ansiosos com o dia de amanhã, porque o amanhã o Senhor já está provendo. Aleluia. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que aquilo que você tanto almeja, que você tanto deseja, o Senhor já está entrando com providência sobre sua vida. Não importa a situação que você esteja, não importa o cenário que você está vivendo, querido, mas creia que o Senhor é nosso refúgio, é nossa fortaleza. Amém? O Senhor, Ele nos ensina que nós temos que buscá-lo em primeiro lugar. E é isso que nós devemos fazer. Aleluia. Se coloque-se de pé, pegue a sua oferta nessa noite. Coloque o nome nessa semente, porque tudo que nós depositamos aqui no altar do Senhor, nós estamos plantando em uma terra boa. E vai chegar o tempo da colheita. Tudo que nós plantamos, querido, vai chegar o dia da colheita. Nós sabemos que tudo aquilo que plantamos, se plantamos pouco, nós vamos colher pouco. Se plantarmos muito, nós vamos colher muito. Amém? Se você crer, feche os seus olhos. Coloque a sua oferta diante do Senhor. Amém? Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, nessa noite, Senhor, nós queremos colocar, Senhor Jesus, as nossas ofertas diante de Ti. Pai, que venha subir, Senhor Jesus, como aromas suaves. Nos ensina, Senhor Jesus, a Te buscar em primeiro lugar. Nos ensina, Senhor, ter humildade diante de Ti, Pai. Que nós venhamos saber, Senhor, esperar diante de Ti.
Nós te glorificamos e te bendizemos por mais um dia, Senhor, na tua presença, na tua casa. Em nome de Jesus. Se você crê, pode trazer a sua oferta ao Senhor com alegria, amém? E eu já convido os líderes a se fazer presente aqui. Você que ofertou nos núcleos, quero te convidar a se fazer presente para que nós viemos orar em unidade. Aleluia, Deus. Santo é o Senhor Jesus. Levante seu envelope, levante suas mãos, feche seus olhos. Aleluia, Deus. Pai querido, Pai amado, nessa noite, Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor Jesus, cada líder, Pai, cada pessoa, Senhor, que depositou a sua fé em Tuas mãos. Que Tu venha receber, meu Pai, prosperar cada vez mais. Que o Senhor venha abrir, Senhor, as janelas do céu, abençoando, Pai, grandemente. Aquele, Senhor, que busca algo, Senhor, em Ti, se é uma porta aberta, se é uma cura, se é uma libertação, o Senhor vem entrando com providência, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que é em Ti, Senhor, que está a nossa força. É em Ti, Senhor, que é o nosso socorro. E Tu és, Senhor, tudo que nós temos, Senhor. Nós queremos Te glorificar e Te bendizer, Pai. Fica conosco nessa noite. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia. Aleluia. Quem tomou posse dessa palavra de vitória, de bênção, de milagre, diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga eu creio que assim será na minha vida, na minha casa, na minha família. Quantos acreditam nisso? Quantos creem que o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida? Dá um brado de vitória para Ele aí, queridos. Uou, aleluia. Se for para Jesus, que seja mais forte esses aplausos bem avivados. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, povo de Deus. Graça e paz, igreja do avivamento. Aleluia. Que tremendo, queridos. Que unção maravilhosa, né? Que unção poderosa foi essa que Deus derramou através dos nossos louvores. Eu creio que o Espírito Santo tocou o coração de cada um de vocês, preparando para esse grande momento, que é o momento da palavra, onde o Senhor vai estar semeando uma semente incorruptível aí no seu coração, que através desta semente Deus vai fazer brotar frutos que vão gerar prosperidade, que vão gerar transformação, que vão gerar cura, libertação. Só quem acredita nisso, dá um brado de vitória para Ele aí, querido. Aleluia. Quantos creem que Deus tem uma palavra poderosa do trono para a tua vida? Fica de pé aí nesse momento. Aleluia. Vamos estar orando aqui pela vida do palestrante. Meu Deus, é forte. Olha aí. Conferencista internacional. É forte, hein? Isso é dos Gideões. Olha aí, ó, o boto dele. Nem o sumo sacerdote teve um desses. Só usava no peito. Aqui não. Aleluia. Levante suas mãos. Senhor, graça te damos, Pai, pela vida do teu ungido. Senhor, venha usá-lo neste lugar como uma boca profética. Na unção, na autoridade, na intrepidez do teu santo e poderoso Espírito, Pai. Vem sobre ele agora, trazendo uma unção sobrenatural, trazendo a memória dele, todo rema, toda revelação, tudo aquilo que estava em oculto por trás das letras. Traz a memória dele agora, Pai. Palavras proféticas, palavras de vida, palavras que edificam. Use-o como instrumento para o teu louvor, para a tua glória, para ministrar não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, para que haja cura, libertação e, acima de tudo, salvação em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém
Dê um aplauso bem forte a Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Shalom, povo de Deus. Graça e paz, igreja do avivamento. Eita glória. Tem alguém feliz com o Senhor Jesus aí? Dê um brado de glória a Deus mais uma vez, aleluia. Que tremendo, né, meu querido? Louvor abençoado, hein? Nós poderíamos já estar liberados para ir para casa hoje, né? É forte, mas o Senhor tem uma palavra para nos entregar nessa noite. Quantos crerem nessa noite? Dê um brado de glória a Deus aí mais uma vez. Glorifique o nome do Senhor, querido. Você está na casa do Senhor Jesus. Você que pode nessa noite, fique de pé. Reverência à palavra do Senhor. O Senhor já está neste lugar. Ele nos mostrou a presença dEle através dos seus louvores, através da oração da irmã Cleude. Foi uma bênção. Quem sentiu a presença de Deus aí? Diga glória a Deus. Eita, a irmã Cleude está numa evolução tremenda, né? Profetiza do Senhor aí, é forte. Assim como nós também, amém, querido? Abre sua Bíblia lá. Antes de eu ler a palavra do Senhor, quero me apresentar. Quem não me conhece ainda, né? Me chamo Arnold, sou líder da tribo Benjamim, juntamente com aquela mulher linda que está sentada com aquela criança ali atrás, a Lucelle, minha esposa, né? E até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor, Ele tem guardado as nossas vidas, né? Para a honra e a glória do Senhor Jesus. E como está sendo ministrado todos os domingos, né? Nós estamos com mais um tema. E você vai repetir aqui comigo aqui. Vamos lá. O primeiro passo de uma nova estação. Mais uma vez, para rasgar os céus. O primeiro passo de uma nova estação. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus, querida. Pega a sua Bíblia aí, abra lá em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 8. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me espera. Eita, ainda tem uns ali. Vamos esperar. Somos uma igreja unida, né? Não pode ir na frente, tem que todo mundo junto ao mesmo tempo, amém? Vamos ler? O Senhor ordenará que as bênçãos estejam contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua, e te abençoará na terra que o Senhor te sente glorificando o nome do Senhor Jesus nessa noite, querida, aleluia. É uma honra estar mais uma vez aqui nessa tribuna para ministrar a palavra do Senhor Jesus, né? Todas as vezes que a gente subimos aqui, dá uma tremedeira, né, irmão? Meu Deus do céu. É uma bênção, mas o Senhor, Ele está no comando, né? Então, como o Senhor, acabamos de falar, né? Mais um tema. O primeiro passo para uma nova estação. Eu estava estudando essa palavra na minha casa, pense numa palavra difícil, irmão, essa daqui. Meu Deus do céu. Eu bati cabeça, estudei, orei, chorei, falei para o Senhor, será que eu vou? Será que eu não vou? Meu Deus, o que está acontecendo? E o Senhor, aos pouquinhos, e até hoje, Ele ainda foi falando comigo, né? O Senhor abriu minha mente, foi abrindo, foi falando comigo. E eu poderia botar uma vírgula aqui nesse tema, o primeiro passo de uma nova estação. Poderia botar uma vírgula aqui, querido, o primeiro passo. É necessário que, para que viemos ter uma nova estação no Senhor Jesus, é necessário que a gente venha dar o primeiro passo. E para falar um pouco sobre essa palavra que eu acabei de falar para vocês, eu escolhi a história, aleluia, de Abraão. Lá no livro de Gênesis, capítulo 12, em primeiro, ele vai narrar a história de Abraão, querido. O Senhor, Ele fala para Abraão, como é que Ele fala? Ele fala assim, Abraão, pega a tua família, pega a tua parentela, né? E vai para uma terra que eu te mostrarei.
Isso não é fácil, querido, né? Porque nós, como seres humanos, né, nós temos a nossa limitação de humana. Porque o Senhor, querendo ou não, Ele nos deu, né? Ele nos deu o livre-arbítrio para a gente pensar se a gente vai ou não, né? E o Senhor, Ele falou para Abraão: Abraão, pega a tua parentela, né? E vai para uma terra que eu te mostrarei. Nós, se fosse hoje, eu e você no seu lugar, se eu chegasse com você assim, irmão Eric, pega a tua família toda aí, sai da tua casa que tu já construiu lá, sai do meio dos teus parentes que você faz aquele churrasco às vezes, final de semana. Vai lá com a tua família, sai de lá, você vai se despedir dele, vou te mandar para um lugar e eu ainda vou te mostrar, eu te mostrarei, só vai. Você iria? Não é fácil, querido. Para isso, Abraão teve que dar o primeiro, crer, né? Para isso, Abraão, ele teve que crer, teve que dar o primeiro passo. E isso não é fácil, querido. Aleluia. A gente tem que entender, nós cristãos, a gente precisa entender que Deus, Ele preparou uma nova estação para nós. A gente precisa entender que Deus, Ele preparou uma estação para nós. Mas para isso a gente precisa dar o primeiro passo. Para isso a gente precisa sair do nosso comodismo, aleluia, do nosso lugar de descanso, aleluia. Para isso a gente precisa sair daquilo que nos conforta, aleluia. Porque eu vou falar para vocês, querido, aleluia. Viver as promessas do Senhor, aleluia, é uma renúncia tremenda, querido. Não é fácil. Não é fácil você sair daquilo que te agrada, daquilo que você já construiu, porque nós, seres humanos, nós temos isso com a gente. A gente se acomoda muito com aquilo que a gente já construiu. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Eu vou ficar por aqui porque já está legal, já está bom. Mas o Senhor, Ele sempre quer mais. Eu tenho aprendido algo sobrenatural nesses últimos dias. E inclusive, meu Deus, como Deus Ele é muito tremendo, querido. Porque há alguns dias atrás eu tinha meio que falado a respeito disso por meus discípulos. Por discípulos da tribo Benjamim. Eu falei para eles assim: meus irmãos, sabe por que vocês estão passando por isso? Porque naquele dia que você se aceitou Jesus, naquele dia que você foi lá na frente e reconciliou a sua vida, entregou a sua vida ao Senhor, naquele dia o Senhor, Ele falou assim para ti: meu filho, agora é comigo, agora eu vou te ensinar, agora eu vou te preparar, aleluia, e agora eu vou te mostrar como é sentir a presença do Senhor, eu vou te mostrar como é sentir a minha presença, eu vou te mostrar os meus mistérios. Mas vai chegar uma hora que o Senhor, Ele vai pedir algo de você. Vai chegar uma hora que o Senhor vai falar contigo assim, ó: ei, meu filho, eu já te ensinei, agora você tem que me entregar algo. Para que a gente venha, querido, viver uma nova estação diante do Senhor Jesus, é necessário que a gente venha entregar algo. E aqui eu já quero falar um pouco do que a gente venha falando nesses domingos, a primícia, o nosso primeiro ao Senhor. É muito fácil a gente chegar dentro da casa do Senhor Jesus e você não poder fazer nada e já sentir a presença de Deus. É muito fácil Deus te abençoar, aleluia. No começo da sua caminhada com Jesus, Jesus Ele te abençoa nas suas finanças, com a sua saúde, na sua família. Mas chega uma hora que você começa a se esfriar, sabe por quê? Porque você não tem entregado primeiro para Ele. Para que o Senhor, logo no começo, o Senhor Ele vai chegar contigo e vai falar assim: meu filho, minha filha, eu tenho algo para te entregar. Primeiro eu vou te ensinar, primeiro eu vou te preparar, aleluia, para poder eu te entregar isso aqui, aleluia. Mas vai chegar uma hora que você primeiro tem que me entregar. Primeiro você tem que me dar algo para você viver a promessa que eu te prometi lá no começo. E Jesus, o Senhor Deus, aleluia, Ele falou assim para Abraão: Abraão, sai da tua casa. Abraão, sai da tua parentela e eu vou te mostrar um lugar. E Abraão, ele fez isso. Abraão, ele saiu do meio da sua parentela. Aleluia. E Abraão, ele passou muitos anos, querido. Muitos anos, aleluia, para que a promessa do Senhor venha se cumprir na vida dele. E uma das maiores promessas que o Senhor falou para ele, que ele ia ser o pai de que através dele ia sair gerações, ia sair reis, aleluia, através da vida dele, aleluia. Mas para isso Abraão, ele teve que, aleluia, ser preparado por Deus, aleluia. E o primeiro passo, Abraão,
Abraão teve que sair da tua terra, do meio da sua parentela, para ir para uma terra que ele ia mostrar para ele. Nós temos que sair de onde a gente estávamos, para que o poder possa alcançar as nossas vidas. Para que a promessa do Senhor, querido, venha nos alcançar, a gente tem que dar esse primeiro passo, que o Senhor sempre Ele vai te dar. Anote aí, primeiro passo: sair da onde o Senhor te tirou, do seu comodismo. É entender que o Senhor, Ele te preparou algo. Entender que o Senhor te chamou e Ele te prometeu. E se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, querido. Se o Senhor, Ele te prometeu, Ele vai te dar. Mas você também tem que, aleluia, ser preparado. Pode ser 40 anos. O povo do deserto, ele passou 40 anos, mas teve um cara, aleluia, que ele foi preparado durante 40 anos. Josué, ele estava ali desde o começo, aleluia. O povo ali desobedecendo, fazendo tudo que era errado, que não agradava o coração do Senhor Jesus. E mesmo assim, aquele cara, ele meio toda aquela multidão, aleluia, ele foi o único diferenciado naquele lugar. Você já pensou em meio daquela multidão, aleluia, um cara só, um cara. Ah, irmão Arnold, mas era a promessa de Deus para a vida dele. E o Senhor também tem promessa para você. Ou você acha que você veio para o Evangelho só para ficar aí parado? Ou você acha que o Senhor te trouxe para esse lugar só porque o Senhor queria te ver aí sentado? Não, querido, nós temos uma promessa. Então Josué, em meio a toda aquela multidão ali que murmurava diante do Senhor Jesus, ele se destacou. A gente vai ver quando Josué, o Moisés mandou Josué para ir ver a terra prometida lá. Aí foram mais outros com eles, e só ele falou: ei, eu sei que lá tem gigante, eu sei que lá os gigantes são grandes, são fortes, são poderosos, eles podem nos derrotar, mas quem foi que prometeu para nós? Não foi Deus? Ele se destacou, então ele foi sendo preparado por Deus e por Moisés. E chegou uma hora que o Senhor falou para ele: Josué, agora é contigo. E o que Josué fez quando Deus deu para ele? Deus prometeu e aleluia. E depois Deus deu para ele, aleluia. E Josué, o que ele fez? Ele consagrou todo aquele povo antes de atravessar, aleluia, aquele mar. Antes de Josué, aleluia, atravessar com aquele povo, ele chamou aquele povo, ele falou assim, ó: vamos consagrar, vamos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Vamos consagrar a nós. Ele deu o primeiro dia, aleluia, a Deus. A gente precisa fazer isso, querido. A gente está vivendo esses domingos, essa série, aleluia, de primícias ao Senhor Jesus. Quando a gente fala de primícia, parece que o inimigo, ele coloca no nosso coração que a gente tem que dar dinheiro, né? Que a gente tem que dar dinheiro, poxa, dá dinheiro. Eu estava conversando com o Daniel hoje, e o Senhor deu uma palavra para a gente muito extraordinária. Por quê? Por que o Senhor, ele fala, porque o dinheiro? Eu quero falar exatamente sobre isso, querido. Porque o dinheiro, querido, é a única coisa que nos afasta do Senhor. Quando a gente está dentro da igreja, porque você já foi liberto dos seus pecados, você já sabe, você já conhece o Senhor, você já trata Deus como o único Deus da sua vida. Mas querendo ou não, o dinheiro é a única coisa que nos afasta do Senhor, querido. E se a gente for pensar nos tempos antigos, no tempos antigos eles não davam dinheiro, eles davam bois, davam as suas hortas, eles davam primeiro. Mas se a gente for trazer para o nosso pensamento hoje, era a moeda de troca deles, querido. Era o que eles tinham naquele momento para oferecer. Era a moeda de troca deles. Porque eu falo, os bois, as hortas, né? Aquilo que eles tinham diante deles. Porque pense comigo aqui, um cara que ele plantou uma plantação, ou que criou um bezerro desde pequenininho, o melhor daquele boi, o melhor daquela horta, ele vai querer vender para ele ter mais lucro, não é isso? Mas o Senhor, aleluia, ele faz ao contrário, ele faz que, aqui nem vem aquela palavra para confundir aqueles que são. Porque
isso é questão de crer, é questão de acreditar no Senhor Jesus. Poxa, eu passei a minha vida inteira para esse bezerro crescer, agora ele está lindo, aleluia, agora eu vou ter que entregar alguém de graça, né? Mas não é de graça. Para te viver, para você entender como que nós somos, o que Deus entregou para nós, é algo sobrenatural, querido. Não são todos que conseguem entender, aleluia, mas hoje eu vim aqui para falar para você isso, aleluia. Que você venha sair daqui hoje com essa mentalidade. Poxa, irmão Arnold, eu trabalhei o mês todo, eu vou ter que dar o primeiro, o melhor. A minha conta já está vencendo, aleluia, porque eu não pago logo a minha conta. Isso é muito sobrenatural, querido. Eu imagino aquele povo naquela época falando, eu tenho que dar o melhor boi, a minha melhor fruta. Eu poderia muito bem vender isso aqui, ter mais lucro e ficar mais rico. Mas o Senhor, Ele fala assim, entrega para mim, confia em mim. Confia em mim que tu vai ver o que eu vou fazer através disso. Tu consegue confiar em mim, filho, e eu vou fazer isso. Isso é muito sobrenatural, querido. Isso é muito sobrenatural, aleluia. Glória a Deus. Você consegue entender e dar o melhor, o primeiro para Ele. Às vezes, querido, a gente quer ganhar algo do Senhor, mas a gente não tem coragem de entregar o melhor para Ele. O primeiro passo é a gente tem que se alinhar com o Senhor. No contexto, aleluia, de Deuteronômio 28, a gente vai ver que lá no versículo 1, lá no prefácio desse capítulo, ele vai dizer as bênçãos da obediência. É necessário que a gente venha obedecer isso aqui, querido, a palavra do Senhor Jesus. É necessário que a gente venha obedecer, aleluia, tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado para que a gente venha viver coisas grandes. Porque antes da mudança externa, querido, é preciso haver um ajuste interno. É preciso haver um ajuste aqui dentro de você. E eu quero falar para você algo muito sobrenatural, que um dia eu ouvi isso e eu aprendi, querido. E eu falo para vocês que eu e a minha esposa, dentro da nossa casa, a gente tem vivido o sobrenatural do Senhor, querido. Ela está de prova ali. Os meus filhos são prova, minha casa é prova. Querido, a gente tem vivido coisas sobrenaturais diante do Senhor. Teve um seminário aqui de louvor, que naquele dia eu e minha esposa, nós estávamos sem dinheiro aqui. E sabe que o irmão que deu a palavra de oferta aqui tocou tanto no nosso coração, aquela palavra foi tão profunda, aleluia, que naquele dia eu nunca tinha sentido um desejo sobrenatural de ofertar ao Senhor. E eu falei, filha, e agora tu está sentindo isso? Ela falou, eu tô. Só que a gente estava sem dinheiro. Na verdade nós não tinha nada na nossa conta. O dinheiro que a gente tinha antes, a gente tinha gastado, que era R$20. E eu nunca tinha sentido algo sobrenatural naquele dia, querido, como eu senti. E parece que Deus, Ele estava nos provando. Aí eu falei para Deus assim, vamos orar que o Senhor vai receber. Nós estávamos ali atrás, onde a irmã Karina está, naquele dia no dia do seminário de louvor. E a gente começou a orar, eu chorei naquele dia, querido. Eu falei, Senhor, você sabe que eu sou fiel, mas hoje eu estou com um desejo tremendo de entregar algo em tuas mãos, mas eu estou sem dinheiro. O Senhor que sabe, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe. Querido, foi questão de minutos, eu nunca tinha vivido um milagre assim. Quando terminamos de orar, que a gente abriu o olho, o celular da minha mulher tocou. Aí ela falou, opa, pegou meu celular aqui. Ela falou, amor, olha aqui. Aí eu, cadê? R$200 na conta dela. Dos olhos humanos a gente poderia falar, era um dinheiro que a gente ia receber, mas a gente não espera desse dinheiro, querido. Porque esse dinheiro, ele é um dinheiro que sempre vem falho. A gente não confia, porque nunca é uma data certa. Mas naquele dia o Senhor, Ele jogou o desejo no nosso coração de ofertar, a dar algo melhor para Ele. O Senhor falou, então quer, então eu vou te dar. E o Senhor nos deu, querido. Você sabe o que é viver isso no Senhor? Você sabe o que é viver isso? Isso é sobrenatural, querido.
Viver os princípios, a primícia do Senhor, é quando você dá algo para Ele, querido, sem menos esperar. Dá o primeiro para Ele confiando, aleluia, que o Senhor Ele não vai suprir. Você vive com isso na sua cabeça, na sua mente, o Senhor nunca vai deixar faltar. Todas as vezes que eu estou na minha casa com a minha esposa, que eu falo assim, Alan, hoje é teu dia de orar pelo almoço. Aí ele fala, é eu? De novo, todo dia é ele. Mas a nossa oração é, Senhor, abençoa esse alimento. E eu tenho algo que eu tenho visto muitas pessoas orar assim, ora bem assim, Senhor, obrigado por esse alimento. Espera aí, que eu estou me lembrando. A gente fala assim, ó, Senhor, obrigado por nunca deixar faltar na nossa mesa. Sempre eu falo isso, querido. Obrigado, Senhor, por nunca deixar faltar. Porque o Senhor, Ele não falha com a gente, querido. Mas porque um dia eu e minha esposa, a gente resolveu entender isso. Eu sei que o Senhor Ele tem preparado para mim, para ela é algo sobrenatural. Mas para isso a gente ainda está sendo preparado. Assim você que está aí embaixo, querido. Assim o Senhor Ele tem algo sobrenatural preparado para você também. Sabe, eu tenho certeza que tem pessoas aqui, aleluia, que um dia o Senhor Ele prometerá algo para você. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, não qualquer um, mas todos, querido, vocês estão aqui porque um dia o Senhor prometeu algo para você. Um dia o Senhor falou que a sua casa, a sua família ia ser dele. Um dia o Senhor falou que você ia ser um grande pregador e você ia ministrar a palavra dele. Um dia o Senhor falou que você ia ser um grande levita e você ia louvar e atrair a presença dele através do louvor. Um dia o Senhor falou que você ia ser um pastor ou um líder de excelência e o Senhor, aleluia. Mas para isso é necessário que você venha dar o primeiro passo. Para viver essa estação diante do Senhor Jesus, você precisa dar o primeiro passo. Aleluia. Você precisa sair do seu comodismo. Você precisa sair daquele lugar de descanso. Aleluia. A nova estação, ela exige um novo posicionamento. Se você outrora, eu estava até falando isso para o Daniel. O Daniel falou essa palavra aqui ontem, inclusive, foi sexta-feira na palavra da oferta. Ele falou bem assim, eu estou sentindo nesses últimos dias que o Senhor Ele quer mais de nós. Quem estava aqui no dia da oração? Levanta a mão, quem ouviu isso? Ele não falou, eu estou sentindo que o Senhor Ele quer mais de nós. É necessário um novo posicionamento. É necessário se você fazia algo hoje, você amanhã tem que fazer outro. O apóstolo Leite já falou muito isso aqui, ele já falou assim, que a unção de hoje, ela nunca vai servir para amanhã. Amanhã é um outro posicionamento, é algo melhor que você tem que entregar para Ele. O que a gente tem buscado aqui quando a gente vem para cá? Não é a nossa salvação, mas a gente está esperando esse dia chegar. E para isso, cada dia após dia, a gente tem que entregar algo melhor para o Senhor. Porque senão você vai cair no comodismo e você vai esfriar. Senão as suas finanças vão paralisar e as coisas vão começar a dar errado se você parar de dar o primeiro para o Senhor. Senão a sua saúde, aleluia, os seus filhos, a sua casa vai virar uma bagunça se você parar de botar Deus como em primeiro lugar. É necessário um novo posicionamento a cada postura. Claro que não são todos que conseguem entender, mas acredito que todos que estão aqui, querido, já está mais, aleluia, que encaixado na sua mente isso. Porque nós estamos, no próxima série ainda tem o Vitor, aleluia. 8 séries junto com o apóstolo que ministrou, um líder e o outro o apóstolo. Não acredito que você vai terminar essa série e não vai entender isso. Que colocar Deus em primeiro lugar. Primiciar o Senhor Jesus. Primiciar, dar a nossa primícia para o nosso sacerdote, aleluia. O Senhor, Ele tem nos ensinado isso aqui, querido. Então é necessário um novo posicionamento. Se hoje você não primicia, você vai fazer a sua primícia diante do Senhor.
Se hoje, aleluia, você está começando lá na oferta, você vai começar a ofertar. Se hoje você não adora o Senhor de uma forma sobrenatural, aleluia. Se hoje você não busca o Senhor, você vai começar a buscar. Se hoje você não entrega o seu dia, aleluia, diante do Senhor Jesus, não entrega, aleluia, não apresenta o seu trabalho, a sua casa diante do Senhor, você vai começar a fazer isso, querido. A bênção vem sobre a ação, não sobre a inércia. Conhece mesmo com um pouco. Comece mesmo com um pouco, de passos pequenos, mas constantes. Pare de esperar no momento perfeito. Comece com pouco, querido, mas sem parar, sem estagnar. Constante, fazendo todos os dias ali, todos os dias. É algo que a gente tem que colocar aqui na nossa mente, querido. Porque, querendo ou não, a nossa carne humana, ela pede sempre as coisas ruins, o conforto. Mas nós que servimos ao Senhor Jesus, nós que servimos ao Senhor, tem que ser constante. Não faltar, aleluia. Se o teu líder te chama para participar de um culto, querido, venha para o culto. Se você não obedece, aleluia, ao princípio, aleluia, que foi criado pelo humano através de Deus, como é que você vai obedecer a Deus? Eu sempre falo isso aqui, aleluia. Tem gente que, isso aqui é muito importante, tem gente que acha que as coisas daqui do Ministério Maná é um pouco pesada, porque é segunda, quinta para quem é do louvor, terça para quem é do teatro, quarta para quem participa de célula, sexta, sábado e domingo a gente não para. E eu acho isso sobrenatural, querido. Porque se não fosse isso, eu acredito que nenhum de nós estaria aqui hoje. Nenhum de nós estaria aqui, porque se o Senhor te trouxe para esse lugar, porque Ele queria que tu fosse constante. Porque Ele sabe a tua fraqueza, Ele sabe, aleluia, como você é. E se você estivesse em qualquer outro lugar que não teria essa atenção que a gente tem aqui, aleluia, você já teria desistido. Eu falo para o Senhor isso porque tem dias que vem na minha mente, poxa, de novo. Mas ao mesmo tempo eu falo, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu tenho certeza, se não fosse essa atenção eu não estaria lá. Porque como seres humanos a gente falha, querido. Mas se não fosse isso, a gente não estaria aqui. E vamos viver isso. Vamos aprender continuamente com o Senhor, com o nosso apóstolo, para que lá no futuro a gente venha viver uma nova estação. O Senhor, Ele está preparando um cenário sobrenatural para esse ministério aqui, querido. E aqueles que permanecer, querido, até o fim, aleluia, vão viver coisas sobrenaturais diante do Senhor. É necessário que a gente venha manter essa união e essa comunhão diante da igreja, diante, aleluia, do Senhor. É necessário que a gente venha aprender, não só eu, não só o Tiago, não só o Felipe, aleluia, não só o Daniel, não só o Carter, não só o apóstolo, mas todos, aleluia, dá esse primeiro passo. É necessário que toda a igreja, aleluia, se só o líder, aleluia, se levantar e der o primeiro passo, ele não vai conseguir. Quem lembra daquela, aleluia, daquele teatro que fizeram aqui, que o líder ficava em pé e a sua liderança ficava segurando o braço atrás dele? Quem lembra disso? É necessário que todos venham estar assim. E um só corpo e uma só união dá esse primeiro passo para que a gente venha viver essa nova estação. O Senhor já nos preparou. O Senhor já nos prometeu, aleluia. Ele já preparou lá na frente a nova estação para nós. Mas a gente precisa sair, aleluia, desse nosso comodismo. Entrar, aleluia, com o pé direito, aleluia, de cabeça erguida. Não murmurando, não reclamando, aleluia. Não olhando para trás. Porque o passado já passou, você não vai voltar mais lá. Agora é para frente, aleluia. E é necessário que você também não venha retroceder, querido. É necessário que você não venha voltar atrás, pensar em voltar atrás.
Aleluia. Uma nova estação começa dentro de você. Mentalidade precisa mudar antes da realidade. Precisa mudar aqui, querido, dentro da sua mente. Você precisa entender que essa nova estação já está preparada. Você precisa entender que o Senhor já te prometeu isso, aleluia, já está preparado, e não desistir. Como eu falei, porque pode durar 40 anos, ou pode durar 5 anos, ou pode durar 2 anos, ou 1 ano, mas essa hora vai chegar. E se você não estiver preparado, e aí? Se você não estiver em obediência que aquilo que o Senhor te preparou, e aí? Você vai falhar lá no final. Porque se o Senhor Ele te der, aleluia, eu não sei o que Ele tem preparado para você, mas se Ele te der, está aqui, meu filho, chegou. Você não estando preparado, vai fazer como acontece com muita gente, quando pede um emprego do Senhor, começa a faltar os cultos, começa a faltar a cela. Quando pede uma cura do Senhor, depois que é curado, aleluia, some. Não é isso que o Senhor quer, querido. O Senhor, Ele não quer te abençoar para te perder. O Senhor, Ele não quer te dar algo para te perder. Por isso que muita gente, aleluia, sai da presença do Senhor, porque esquece de onde o Senhor tirou ela. Porque esquece o que o Senhor prometeu para ela. É necessário que você não venha esquecer disso, querido. Porque o Senhor jamais Ele vai querer te perder, aleluia. Porque o Senhor jamais vai querer te ver longe da presença dEle. É por isso que muitas das vezes também você passa bastante tempo aí, aleluia, e não progride, não cresce. O Senhor não te promove no teu trabalho. Você até pede do Senhor, Jesus, Senhor, eu quero mais, esse salário já não está mais dando, mas o Senhor está demorando. Porque está na hora de você, aleluia, reconhecer, aleluia, que existe um Deus sobre a sua vida. Que existe um Deus, aleluia, que cuida de ti. Até quando você, aleluia, vai ficar estagnado aí, querendo fazer as coisas com a força do seu braço, querendo mover, aleluia, o seu trabalho com a força do seu braço. Eu vou conseguir, eu consigo, aleluia. Você pode até conseguir, querido, mas você vai quebrar muita cara. E sempre o Satanás, ele vai estar te dando rasteira. Sempre Satanás, ele vai estar te dando rasteira. Você vai, uma hora vai estar aqui em cima e outra hora vai estar aqui embaixo. Uma hora você cresce, outra hora você desce. Vai chegar uma hora que você vai querer culpar Deus por causa disso. Vai chegar uma hora que você vai querer culpar a igreja por causa disso. Claro que não é simples, mas é necessário que a gente venha dar o primeiro passo para viver uma nova estação do Senhor, aleluia. Olha o que diz aqui: um ano consagrado produz descanso. Tem pessoas aqui dentro desse ministério que tem muito testemunho para contar disso. Quando o Senhor, Ele colocou isso na mente do nosso apóstolo, aleluia, Ele estabeleceu todo fim de ano a gente consagrar o nosso ano diante do Senhor com uma oferta. Não foi por acaso, querido. Foi porque o Senhor, Ele quer te abençoar. Olha o que vai dizer aqui: um ano não consagrado produz falta de direção, gera desgaste. Agora um ano consagrado ao Senhor Jesus, olha o que gera: direção, frutos, paz. Olha que a premissa vai abrir sobre a sua vida, querido, quando você entrega diante do Senhor. Logo no começo, quando eu entrei nesse ministério, o Satanás, ele fechava muito a minha mente a respeito disso. Poxa, de novo dinheiro. Mas como eu falei no começo, foi o que Deus, Ele deixou, é a nossa moeda de troca. É o que muitas vezes a gente troca a Deus, é o dinheiro, querido. É por isso que Deus, Ele estabeleceu isso. Olha, quando a gente entrega o nosso ano, consagra ao nosso Senhor, você vai pegar um valor simbólico que Deus vai colocar no seu coração, você vai consagrar o seu ano.
Quantos estavam aqui no final do ano e fizeram isso diante do Senhor Jesus? Eu sou prova viva disso, querido. O Senhor, Ele tem me abençoado tremendamente esse ano de 2026. Eu vou contar o que aconteceu comigo aqui. Quem viu meus status essa semana que passou, a minha avó, ela faleceu. A minha avó que me criou, aleluia, quando a minha mãe saiu para o mundão, esqueceu de nós, e a minha avó assumiu esse cargo de mãe. E até os meus 12 anos a minha avó me criou antes de eu me mudar para a casa do meu pai. E eu tinha pegado um dinheiro que eu estava para mim passar esse mês. E eu tive que gastar esse dinheiro. Foi todo o meu dinheiro. A minha esposa, a gente teve que alugar um carro para ir para Manacapuru. Teve que ajudar lá no enterro. Como tinha pessoas que estavam vindo de Itacoatiara, aí a gente teve que pagar um embalsamento para minha avó durar 2 dias antes de ser enterrada. E a gente gastou muito, né? E quando foi... Essa semana foi uma semana tribulada para mim, porque é muito ruim a gente perder alguém que a gente ama. Mas só que eu aprendi isso, a confiar no Senhor. Fiquei liso, fiquei sem dinheiro. E esses dias, como está chovendo muito, né? Para quem trabalha com refrigeração, fica um pouco devagar. Porque o pessoal está frio, ele quer dormir. Agora que está calor, ele liga para o Arnold. Para gastar a climatização. Aí esses dias estava devagar. Eu falei, Senhor, confio em Ti. Acabou o dinheiro. Quando foi de ontem para hoje, o Senhor supriu toda a minha semana. Aí amanhã é o aniversário da minha esposa. Eu falei, Senhor, ainda está faltando ainda, porque eu preciso, né, a contribuir lá no aniversário da mulher, porque ela me abençoou no meu aniversário, tem que dar também, né? Porque senão é guerra. E a pior coisa que tem é fazer guerra com a mulher. Você pode ganhar de Satanás, querido, mas a guerra com a mulher você não pode, não. É a única guerra que tu perde. Então eu falei, Senhor, tá faltando ainda. E eu falei, meu Deus, ninguém me liga. Quando foi ainda agora de tarde, antes eu estava lendo a palavra, uma pessoa que fazia tempo que não me ligava mandou uma mensagem. E aí, Vara, tu me esqueceu, foi? Falei, não, quando é que tu vai vir lavar o meu usar? Falei, eita glória, o Senhor é fiel. Aí eu falei para ela bem assim, amor, não te preocupa que o dinheiro do teu aniversário eu já consegui. Eu ainda nem fiz, mas o Senhor já abençoou, já está preparado, te acalma. Porque ela já estava ficando triste já, porque eu falei para ela, amor, só estou com o dinheiro de pagar a bemol. E agora? Aí ela, melhor nós cancelar logo. Falei, não, te acalma que o Senhor vai abençoar. Te acalma que o Senhor vai abençoar. Tem até amanhã é o dia. E hoje o Senhor, Ele já proveu. É isso que o Senhor quer para mim e para você, querido. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Falando sobre primícias, você precisa dar o primeiro passo de ser fiel, entregar o seu primeiro a Ele. Sabe, vou até fechar minha Bíblia para finalizar. O Senhor, Ele quer nos abençoar de uma forma sobrenatural também na nossa vida financeira. Eu falo isso para vocês, com a mente limpa, com o coração aberto. O Senhor, claro que o Senhor, Ele quer nos usar. Eu quero ser usado por Deus. Eu falo para minha esposa, Senhor, eu quero ser usado por Deus na minha ministração, no louvor. Mas todo cristão também, ele quer ser, aleluia, ser usado, porque isso também é ser usado por Deus através das nossas finanças. Mas para isso a gente precisa dar o primeiro passo de entregar o nosso primeiro para o Senhor. Seja o nosso primeiro no nosso dia a dia. Seja o nosso primeiro através do nosso trabalho. Seja o nosso primeiro no nosso emprego, no nosso dízimo, quando a gente recebe o nosso dinheiro, na nossa primícia. Primiciar através do nosso apóstolo. Primeiro em tudo, querido, primeiro em tudo. Colocar Deus como centro mesmo, entender isso aqui. E isso é uma escolha, irmão. Isso não é algo que o Senhor vai te dar, é uma escolha. Tem pessoas aqui, homens, que entendem muito isso aqui, tipo Felipe.
Tiago, Daniel, o Vitor, o nosso apóstolo. São pessoas que entendem isso aqui. E isso, o Senhor não quer só para nós, Ele quer para todos desse ministério. Tem discípulos também que entendem isso. Mas são poucos, não são todos, querido. Porque essa é a verdade, não são todos. Sabe, o Senhor, Ele quer te abençoar de uma forma sobrenatural. Ele quer te usar também através das tuas finanças. Talvez, querido, tem pessoas aqui que o Senhor, Ele quer até dar algo, mas você precisa dar o primeiro passo para entregar algo para Ele também. Porque de Gênesis e Apocalipse, querido, a gente vai ver que as pessoas, elas sempre entregaram algo para o Senhor, sempre ofereceram algo para Ele. Quando o nosso apóstolo aqui sobe nesse altar, ele fala assim: você tem que adorar mais. Acorda, fecha teus olhos, eleve teus pensamentos ao trono do Senhor, dê uma adoração sobrenatural a Ele. É para você, querido, aprender, querido. Quando alguém sobe aqui em cima desse altar e fala assim, você tem também, aleluia, que ser fiel ao Senhor, entregar suas primícias para você aprender, para que você venha a ser abençoado. Eu sempre falo que a nossa vida cristã requer muitas coisas, aleluia. Não é só pregar, não é só louvar, não é só cantar, não é só também ofertar, mas isso tudo tem que estar ligado. Não é só estar sentado num banco, não é só dançar, não é, querido. É uma série de coisas que a gente tem que aprender, aleluia. E tudo isso está ligado a uma só coisa, ao Senhor, a Ele. E para isso nós temos que entregar sempre o primeiro, o melhor para Ele. Eu sempre falo na minha célula que quando a gente vai para uma célula, a gente vai para adorar o Senhor. A gente vai para um culto, a gente convida as pessoas, querido, para vir para um culto como esse, abençoado. Meu Deus, o Senhor, Ele usou o Endo aqui ainda agora, tremendamente. Quem não sentiu a presença do Senhor aí, levanta a mão. Ó, todos sentiram. E porque tem gente, aleluia, que a gente fala tanto e não consegue entender isso, querido. E eu quero hoje te promover, fique de pé. Comece hoje, aleluia. O que é, aleluia? O que você precisa consagrar hoje para começar um novo ciclo na tua vida? O que você precisa consagrar hoje? Para começar um novo ciclo, para que você venha viver de novo. Para que você venha viver de novo uma nova estação diante do Senhor Jesus. Uma coisa eu digo para vocês, o Senhor, Ele já preparou isso para cada um de nós. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, precisa obedecer aquilo que o Senhor nos instrui para poder viver a nova estação. Vem aqui na frente nessa noite. Olha o que o louvor diz. Olha que o Senhor, Ele fala nesse louvor aqui. Aleluia. Ele fala: maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Esse é o Deus que você serve, querido. Deus, Ele não vai deixar faltar na sua vida, aleluia. Deus, Ele não vai deixar, aleluia, que aconteça o pior com você. Deus, Ele vai olhar para o seu filho, entrega ele nas minhas mãos, que eu vou cuidar dele. Entrega ele nas minhas mãos e faça para mim. Deus, Ele vai olhar para teu esposo, para tua esposa, para aquilo que tudo que você almeja do Senhor. Deus, Ele vai olhar para aquele desejo que você sente no teu coração, querido. Ele vai dizer assim: entrega para mim, meu filho, consagra a mim isso. Consagra a mim, mostra para mim que eu vou cuidar, te acalma. Descansa em mim, mas consagre, você precisa consagrar diante do Senhor. Você precisa consagrar isso, querido. Você consegue entender isso, aleluia? Eu não sei o que você tanto almeja no seu coração,
Mas uma coisa eu aprendi diante do Senhor, que fora as promessas do Senhor que Ele prometeu para nós, Ele também nos faz cumprir também os nossos desejos. O Senhor, Ele é tão sobrenatural diante de nós, que Ele nos abençoa, Ele nos dá saúde, aleluia. Ele traz o alimento na nossa casa, aleluia. Ah, mas irmão, eu ainda não consegui almejar algo. Você consagrou isso ao Senhor? Você entregou como o primeiro na sua vida? Você entregou diante do Senhor? Está aqui o Senhor. Olha o que Abraão fez, aleluia. O Senhor deu o filho a ele, cumpriu a promessa. Aí Deus, Ele foi lá e falou assim: agora pega ele, agora você vai me entregar de volta, me devolver. Você vai sacrificar o teu filho. Já pensou, querido? Aquilo que tanto o Senhor te deu, aí agora você tem que sacrificar ele. Oh, você consegue entender isso? Feche os seus olhos nesse momento. Você vai consagrar algo que você tanto almeja, mas também você vai consagrar aquilo que o Senhor um dia te prometeu. Você vai consagrar e você vai dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui mais uma vez. Eu saí, aleluia, do caminho a qual o Senhor me pôs, mas agora eu vou voltar, Senhor. Eu vou alinhar de novo, aleluia. Eu vou me alinhar contigo, Senhor. Eu vou voltar de novo, aleluia. Eu vou voltar, aleluia, Senhor. Então comece a orar, querida, aleluia. Comece a apresentar isso diante do Senhor. Eu quero ouvir a sua oração. Você consegue rasgar os céus essa noite com o seu pedido, com a sua oração? Você consegue, aleluia. A gente vai adorar o Senhor. Oh! E maravilhoso e admirável e tão sublime. Esse é o Deus que você serve. Glorioso, e tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor, e maravilhoso e admirável e tão sublime e glorioso, e tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Levante suas duas mãos para o alto, queridos. Comece a adorar o Senhor neste lugar. Levante sua voz em adoração. Levante a sua voz em oração. Consagra a sua vida a Ele nessa noite. Consagra a tua adoração a Ele nessa noite. A palavra nos ensinou nessa noite que tudo deve ser consagrado a Ele. Até o teu louvor, até a tua adoração tem que ser consagrada ao Senhor. Oh! Aleluia! Oh! Não há Maravilhoso, admirável. tão sublime. Declare isso a Ele. Glorioso. E tua presença Declare, declare. é mais desejável Do que o ouro, melhor que a vida é.
Levante as suas duas mãos e adore a Ele. Declare, declare, declare. Como tu, Jesus. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Aleluia, declare. Oh, igual a ti. Oh, aleluia. Levante a sua voz e declare. Oh, maravilhoso, admirável, tão sublime e glorioso. Declara. Tua presença Oh, é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é amor. E admirável e tão sublime e glorioso. tua presença É mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Oh, aleluia, glória, 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 glória. Exaltado é o teu nome, Jesus. Glorificado é o teu nome. Vem, vem, vem nesse lugar. Enche esse lugar, Senhor. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. espero o dia Em que verei a face do meu Oh. Amador. Declare isso nessa noite. Ah, como espero o dia. Oh, Em que a alegria enfim será completa. Declare. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Declare. Oh! como espero o dia Em que a alegria enfim será completa. Oh! Declare, declare. Levanta o volume na tua voz. Adore a Ele. Oh! Ah, como espero o dia. Oh! Declare, declare. Oh, aleluia. Admirável, tão sublime e glorioso. Tua presença é mais desejável do que o
que nós precisamos, queridos, é do amor de Deus sobre nós. É o seu amor que nos constrange a cada manhã. É o seu amor que manifesta a sua misericórdia. E a Bíblia diz que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Porque todos os dias falhamos, todos os dias erramos como seres humanos. Mas o seu amor nos perdoa. O seu amor encobre uma multidão de pecados. É através do seu amor que somos restaurados. É através do seu amor que somos perdoados. É através do seu amor que somos salvos. Quantos creem? Quantos creem? Oh, foi o seu amor que morreu na cruz por mim e por você. Então declare o nome dele nessa noite. Oh. Declare Yeshua. Levante a sua voz e declare isso a Ele. Oh, Yeshua. O que a história nunca viu nem ouviu.
fazer o que a história nunca viu. O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. aviva. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, Seja agora, vem derramar. o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o Aleluia. Glória, glória. Teu nome, Yeshua. Oh, nós te adoramos, Senhor. Tu és adorado nesse lugar. Yeshua. Oh, tu és adorado, Jesus. Não há outro digno. Só tu és. Não há, não há, não há. Oh. Deixa fluir. Oh. Adore, adore, adore a Ele. Deixa Ele usar os teus lábios para adorar nesse lugar. Oh, aleluia. Oh, declare, declare. Oh,
Aleluia. Oh. Santo, 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 santo. Não existe expressão maior que possamos declarar a respeito dele. Só ele é Declare que ele é santo. Oh!
E junto com os anjos declare: Kadosh, Santo de Deus. Adore Ele com palavras de amor. Adore a Ele com palavras de amor. Agradeça a Ele pela tua família. Agradece a Ele pela tua saúde. Pela tua casa, pelos teus filhos, por tudo que Ele tem te abençoar. Levante suas duas mãos para o alto. Diga: Senhor. Mais alto, diga: Senhor, obrigado por me amar tanto assim. Obrigado, Senhor, por cada livramento. Obrigado pelo pão de cada dia, pela provisão diária. Obrigado, Senhor, pelos livramentos de acidente. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. Obrigado por guardar a minha vida, a minha casa, a minha família. Continue nos guardando, porque a tua palavra diz: se o guarda de Israel não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Guarda, Senhor, as nossas casas. Guarda os que nos estão assistindo pela live. Abençoa cada lar, Senhor, aonde esta palavra está chegando. Abençoa cada família aonde esta palavra está chegando. Com muita prosperidade, com muito livramento, com muita saúde. Nós desejamos o melhor de Deus para a sua família, querido. Aleluia. Levante suas duas mãos para receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e as doces, amáveis consolações do nosso amigo fiel, Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Quem crê e recebe, diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda bem forte o nome dele. O Senhor te leva em paz e em segurança. Dê um
uma semana de bênção, de vitória, de milagre. Que esta semana seja a melhor semana da sua vida.